Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians e análise com o Mano e também com o Alelê, o timão que já tá de olho no mercado. Léo Mandaká já consultou o Alisson São Paulo e tem um atacante também na mira do Corinthians que atua no futebol argentino e muito mais nesse vídeo. Tem a lesão do Garro, a lesão do pulso do Garro. Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para você não perder nada do timão. Nenhuma informação, trouxe mais orações, bora pro vídeo. Bom, então bora lá, vamos falar do Coringão, Motinha? Vamos lá falar do Coringão. Vai, Corinthians! Ontem eles estavam falando do Garro, né? Que fez uma cirurgia no pulso e tal. Sim. Que a gente não sabia quanto tempo que ele ia voltar. Agora já sabemos, viu? 21 dias, viu, mano? 21 dias. 21 dias pra voltar. Tá bom. Vai ficar boa parte do Paulista fora, né, mano? Mas foi na asa a cirurgia? Onde que foi? Não, foi no punho, seu doido. Foi na cloaca da tua tia. É a sua tia também, seu doido. Não. Ignorante. Mas é que tá, olha ali, por mais que o Garro ele seja um cara importante, mas agora com esse meio campo do Corinthians do jeito que tá, inclusive o Vitinho também podendo fazer essa função aí de camisa 10, eu acredito que dá pra ter mais tranquilidade agora com relação ao Garro, você não acha, não? Não, e até esses jogadores, né, mano, que já vinham sofrendo com algumas lesões e não estavam 100% fisicamente ainda, jogaram até no sacrifício final de Copa do Brasil aí e tal, a gente já esperava que nesse ano que vai começar de forma ainda mais precoce, que a gente não pudesse talvez contar com eles aí nesse início de Paulistão. Então, o próprio Yuri, que foi resolver problema, né, de dupla cidadania aí, que ele vai tirar também a cidadania italiana, o próprio Memphis, esses caras, a gente já sabia, né, incluindo o Garro, que talvez eles demorassem um pouquinho mais para começar o ano de 2026. Então, o Garro, mesmo antes dessa cirurgia que ele fez aí no punho, a gente já tinha essa certa cautela com ele, Motinho. Inclusive, falando do Yuri, né, o Yuri volta amanhã, não, volta hoje e se apresenta amanhã pro treino, viu? Mas deve ser dúvida pro Paulistão ainda, né? O Lelê estranha, né? Ele postou nas redes sociais que a viagem inteira dele, ele tava treinando, né? E tal. Só que assim, ele não treinou, né, com o grupo, né? Então eu acredito que o Corinthians não vai contar com ele pra esse jogo diante da Ponte Preta, mano. E nem tem porquê. Temos o Mbappé de Itaquera lá, que é o Guinegão. Cala essa boca. Cala tua boca. É a chance de começar a dar rodagem pra molecada, né, Lelê? Aliás, mano, ó, tem vários caras do time titular, né? E esses caras mais cascudos aí, como é o caso do Memphis, é o caso do Yuri, é o caso do Ranieri, que também não tá treinando com o grupo ainda, ficou fazendo uns trabalhos mais individuais ali junto com o Memphis. Certo. O Martinez, que ainda não voltou da Venezuela. Ixi, então vai ser meio misto, né? O Corinthians, diante da Ponte Preta, vai com um time bem mesclado aí, aquele time alternativo que se diz. Mesclado é bom, Lelê. Marcos. Mesclado não é bom. Então acho que é jogo pra realmente dar espaço pros garotos, né, mano? Esses caras que já estavam entrando e satisfazendo a torcida, como é o Dieguinho, o André Luiz, né? Porque vai precisar de cara principalmente nesse meio de campo, o Guinegão. E o lado bom é que a Ponte Preta também está com esse problema, inclusive o problema do transfer ban. Não vai ter nem 11 caras pra colocar. Porque a Ponte Preta desfez o time campeão da Série C, né? E trouxe, por exemplo, 11 reforços. Caraca. Só que ainda não conseguiu derrubar o transfer ban. Então esses 11 reforços não vão poder estrear contra o Corinthians. Caraca. Então tem tudo isso também aí, o adversário também com esse problema. O jogador abandonando porque não recebe, velho. Ó, os caras vão meter o time sub-20 pra jogar com o Corinthians aí. Vamos falar lá Ponte que tá caiu. quase debaixo da ponte. Eu só vou discordar do senhor, porque eu acho que de Garro pra Vitinho o padrão cai muito. Pode ser a mesma Não, função, mas mano. o- Um é lá em cima, outro é... Não, mas o Garro, Vitinho, Portugal, mano, o Garro, ele vive... não é nada. O Garro, ele acaba vivendo e convivendo com uma lesão crônica É. que não fez ele jogar em alto nível, como ele jogou há 2 anos ali em 2024, no Não deu segundo sequência, né? semestre. 2025 do Garro foi muito aquém do que ele pode jogar, cara. Mas muito aquém. Então o Vitinho, nas oportunidades que ele entrou, Lelê, cara, o Vitinho jogou Tá demais, mandando cara. bem, sim. O Vitinho jogou demais. Então, equiparando o que o Garro não jogou em 2025 com o que o Vitinho apresentou, eu acho que supera a altura. Mas diga aí, Motinha. Vamos lá, e caiu o dinheiro, viu? Sim. Caiu 70 milhões na conta do Curica, né? O Corinthians, viu, Bambi? Tem 70 milhões aí que veio de empréstimo, né? Da Liga, né, Lelê? E com esse dinheiro, o Corinthians foi lá e pagou o Santos Laguna, né? No total deu 41 milhões que pagou o Santos Laguna. Viu? O Corinthians Por causa ainda do conseguiu um imposto, descontinho, viu, Mota? Dos juros, né? Sim. Do tempo de pagamento aí que ficou no transfer ban. Só que mesmo assim, acho que foi 33 milhões que o Corinthians pagou. Eu vi 34,5 era a Isso. conta lá.
30 e poucos milhões aí, 33, 34, cada merda. lugar saiu em... Não, é que eu acho que chega em 40 por causa dos impostos, Dos mano. Não impostos, tenho mano. certeza, mas acho que Não, deve foi ser isso, Foi o mano. responsável por esse Os feito. impostos, Pagar uma grana dessa pra um jogador ruim desse é a mesma coisa que você morar no Augusto Alasca e comprar Melo. um ar-condicionado. Alguém assinou, né? Porra. É. Quem Mas que assinou que idiotice, paga. hein, cara? Mas, ó, eu não vou atirar pedras assim, porque sabe a por gente quê, achou Lelê? bom também. Eu no achei, começo. quando ele começou Portugal, eu falei, velho, esse maluco aí, tanto que os caras lá no Equador falavam, é o pai do Arboleda. Olha essa O boca. apelido dele na seleção equatoriana. Cala tua boca. E não. ele jogou bem umas 2 partidas, Lelê. Eu me iludi Sim. com o Félix Torres. Sim, essa Esse cara contratação... te enganou também. Essa contratação do Félix Torres, claro que hoje a gente vê como um péssimo negócio, mas dá pra passar um paninho pro Augusto Melo, porque realmente quando veio todo mundo achou um bom reforço. O que não dá pra passar o pano é o outro valor de quase 40 milhões que o Corinthians teve que pagar por Rojas, né? De uma imbecilidade que o Augusto Melo fez de um novo contrato, 40 sabendo que se atrasasse ia ter que pagar o contrato integral pro cara e ainda atrasou. Né? Então o cara, recebeu 40 milha do Corinthians sem ter 40 feito um gol pelo clube. Sem ter completado, sei lá, 10, 15 jogos, não sei quantos Os que ele caras fez. rasgam o dinheiro, né? Impressionante, né? E o É um Corinthians... absurdo, isso é um absurdo. Não, é mano. deles, mano. E o Diga. Corinthians tá mandando um representante pra Argentina, né, pra resolver aquela questão do Tajeres lá com o Garro, né? Do Garro. 3 milhões de dólares. Então o Corinthians tá mandando lá pra não ter BO de cair um transfer ban novo. Sim. Né? Porque o Corinthians tá correndo pra pagar todas essas contas pra ficar livre do transfer ban e poder contratar e registrar os jogadores novos quando chegar. Né? Então, ele tá já mandando um representante pra lá, o Paz mandou um representante pra lá, pra tentar convencer o Tajeres, já fazer um acordo, né, pra pagar os 3 milhões de dólares que deve pra eles, da questão do Garro, e não tem transfer ban, porque isso aí já pode estar caindo lá na FIFA, né? Não, mas ô Mota, isso aí já tá trânsito e julgado, inclusive. É questão da FIFA dar baixa lá e falar, é outro transfer ban. Mas eu acho que essas atitudes do Corinthians recentes geram uma credibilidade, Lelê. Por exemplo. Não, mas é verdade. Não, a boa o Corinthians, vontade tenta o pagar. Corinthians, por exemplo, ai, o Corinthians ele ai. tinha uma parcela que ia vencer dia 14 na CNRD aqui, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. O Corinthians já antecipou a parcela e já pagou, Sim. liberando o Corinthians do transfer ban nacional. O Corinthians ele já chegou com um acordo com o Santos Laguna, já que era um empecilho aí. O Corinthians ele não conseguiu solucionar isso aí o ano passado e ficou praticamente o ano inteiro com esse transfer ban. O Corinthians agora, diante da administração atual, não que não tenha erros também, eu critico pra cacete o Osmar Stabile, enfim, mas eu acho que essas atitudes recentes, elas geram uma credibilidade que a diretoria antiga não tinha. Então, nesse caso, eu acho que o Tadieres é capaz de aceitar, porém, ele vai também impor algumas condições, inclusive de pagamento à vista. O Tadieres não vai abrir mão, já que ele tem um acordo de trânsito e Perdeu a julgado. moral, né, mano? Tá no direito dele, né? Mas Tá vai no querer direito um jurinho dele. também, Mas né? independente disso, Marcão, de você estar com medo de tomar um outro transfer ban, e esse é o principal receio do Corinthians, Sim. mas eu acho que o futebol ele precisa ter vergonha na cara e você honrar os seus compromissos. Porque esse negócio é coisa de picareta, é coisa de vagabundo e é coisa de sem vergonha. Quando você faz uma transação, por exemplo, que nem o Corinthians fez com o Cuiabá, que nem o Corinthians fez com o Tadieres, que são times pequenos, independente de ser Brasil ou Argentina, mas é um ativo que o clube tem, Lelê, que ele tá contando com aquilo pra pagar as contas do ano e quem sabe até se reforçar pro ano que vem. Ué, Sim. o Cuiabá caiu. Quando levaram. Não foi só por causa do caso do Ranieri. Ele teve outros casos de jogadores que ele vendeu, ele esvaziou o elenco dele e acabou caindo e não recebeu. Mas isso que Não o Mano sei tá nada. falando a respeito da gestão do Stabile aí, que agora ele tá pagando, isso demonstra a boa vontade, tá mostrando que é diferente da antiga gestão. Sabe o que muda a diferença de uma gestão pra outra, mano? O título da Copa do Brasil é a antecipação da Liga Forte aí da Não, televisão. e É por claro, isso. Marcão, que tem muito o fato dele estar pagando Tudo a mesma essas coisa. contas, tá muito atrelado ao fato dele ter que derrubar o transfer ban pra Sim. poder contratar. Senão tava empurrando Né? com a barriga. Exatamente. Não, mas É o que eu Mano disse Mas aqui está, né? Pelo menos está É pagando. que você não se atentou à principal frase, quando eu disse, o Corinthians antecipou a parcela. Quando você antecipa, você não tem obrigação de antecipar. A parcela Não, mas ia vencer nesse dia caso 14. tinha porque ele queria derrubar o transfer ban da CBF. Mas aqui o Corinthians Ele ele não não tem conseguiu. ainda. Então, mas o Corinthians ele Mas não não tem tinha ainda nenhum vencido. jogador pra ser inscrito, então não tem essa urgência do Corinthians falar, preciso pagar hoje porque eu quero derrubar agora mas ele pra sabe escrever que vai amanhã. precisar inscrever. O Não, Gabriel mais cedo ou mais Paulista tarde. tava- Mas já ele tava poderia ter sendo segurado. negociado. Ele poderia ter segurado até a data do vencimento, porque a gente sabe quanto que isso pesa pra um clube de futebol. Você manter um dinheiro em caixa, porque daqui a pouco pinta outra pemba aí e o Corinthians vai ter E, pelo menos Maurício, alguma coisa pra pagar. Tem outro fator, você fala do Tadieres, vou te dar um exemplo. O Tadieres é um jogador, agora foi pro Atlético Paranaense, esqueci o nome dele, o meia, até bom jogador, um meia bom jogador. O Atlético Mineiro queria comprar.
Atlético Mineiro não paga ninguém. O Tadieres não vendeu para o Atlético Mineiro, preferiu vender para o Atlético Paranaense o mesmo jogador. Em vezes, por quê? O Atlético Paranaense tem crédito no mercado, paga, e o Atlético Mineiro não. Até no mercado sul-americano, todo mundo sabe quem é quem, pô. Claro. Lógico que tá devendo todo mundo, pô, não vai... Você perde a credibilidade no mercado, lógico. E o nego fala, com esse time eu não negocio. Você vê o Santos com o negócio do Aspato? Não vai trazer o jogador por causa disso. Boa. É isso, mano. Mas tem mais uma, hein, ô Motinha? Qual? O Corinthians parece que tá interessado, Lelê, num atleta que era dele próprio, foi revelado pelo Corinthians, que é o Mandaca. Tá no Juventude. Eu quase fui pro Inter, você viu? O Juventude não quis fazer negócio com o Inter. O Corinthians, inclusive, detém 40% do Mandaca. O Corinthians parece que ofereceu em torno de 9 ou 10 milhões de reais. O Juventude não quer, ele só abre conversas a partir de 15. Mas o que você acha do Mandaca, Lelê? Meu Deus. Meio campista do Juventude. Ele marcou um gol no Corinthians, não marcou, se eu não me engano? Não, lá no Juventude ele foi muito bem no ano passado. Apesar do Juventude, né? Ele não era lateral, esse cara? Fazia volante também? Chegou a jogar. Não, mas ele chegou a jogar como improvisado na lateral do Corinthians, mas ele sempre foi volante. Isso. E ele era um dos nomes que era promissor da base do Corinthians e tal. Só que aí não teve espaço ali no profissional, acabou sendo emprestado. No Juventude ele foi muito bem. Mas eu não sei se vale agora... Talvez eles estejam pensando o quê? Como a gente ainda tem 40% dele, talvez a gente consiga num valor inferior, né? Um valor um pouco abaixo do que a gente teria que gastar pra comprar outro cara. Então, né, talvez pensem atrelado a isso. Mas vai sair alguém ali do meio pra trazer o cara assim, né? Não, é que saiu o Maicon, né? O Maicon é um cara que era muito querido pelo Dorival, que o Dorival queria contar com ele. E acabou indo pro Atlético Mineiro. Eu acho que o Marcelo Paz fez um bom negócio em não aceitar os 3 anos com 1 milhão de salário pro Maicon. Porque apesar da gente ter essa memória afetiva agora de que ele foi muito bem na reta final da Copa do Brasil, importante, se a gente pegar o ano inteiro de 2025 e 2024, não ruim. Valia a pena. Quebrou, né, também, se machucou. Ficou machucado por muito tempo, também não rendeu o ano inteiro. Foi só essa reta final de Copa do Brasil, né, Manu? Sim. Então, agora recorte muito curto, né, Lili? E a escolha que ele fez, ele vai chorar de saudade. Porque ele não vai receber. Lá os caras estão sem grana nenhuma. Portugal acaba recebendo. Não, mas vai pra justiça. Então, vai dar trabalho. O Atlético tá com o Pires na mão. Nenhum jogador deixa de receber. Pode demorar, mas recebe. Demora, né? Mas recebe. Vamos lá. Eu só mandar um abraço pro pessoal aqui, ó, de... O Gabriel Paulista falaram já. Falamos ontem. Falamos ontem. Tá fechado, tá só esperando liberar o Transferban pra poder registrar, né, Lelê? Isso. Mas já tá engatilhado, esse aí já veio. É o primeiro reforço do Coringão na temporada 2026. E uma posição que era a mais carente de todas, né, mano? Que era realmente um zagueiro pra fazer a dupla com o Gustavo Henrique ali. Pois é, mas não sei se ele tirou o André Ramalho, não. Uma dessas vem pra ser opção de banco aí também. Mas é importante pelo menos ter um zagueiro bom no banco, né, Lelê? Porque ele era banco no Besiktas da Turquia. Mas ele tem uma minutagem boa aí. Eu não sei se ele tava no banco, hein? Não vinha jogando nos últimos tempos. Não, é que ele já tá com 35 anos. Mas é um jogador experiente. Mas foi muito bem no Valência. Jogou no Arsenal, né? Qualquer um. Tá agora no final da carreira. Zagueiro com 35 anos. Agora pro Brasil, aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele tem espaço. Ele joga. É isso, então. Então, foi rapidão, só pra complementar o vídeo do Energia 97, já que eles não acabaram falando desse jogador consultado pelo Corinthians, o Andrés Vombergar, ex-São Lourenço da Argentina. Ele tem 31 anos e o Corinthians aí. E também tem o Internacional que tá consultando o atacante. Confesso que eu não sei como que esse cara joga. Pela altura dele, ele deve fazer um pivôzão daquele jeito, ele deve ser meio um Pedro Raul. Então vamos ver. O Corinthians agora, com a derrubada do Transferban, vai começar a ir ao mercado. Já consultou o Léo Mandacá, já consultou outros jogadores, Alisson do São Paulo. Então vamos ver se o Corinthians consegue contratar mais jogadores pra essa temporada 2026. Claro, sem comprometer o seu orçamento para a temporada. Então bora pro próximo corte, fiel. Corinthians. Vai, Corinthians. Poropopó. Por que o Corinthians vai ao mercado? Mas tem o Transferban, mas tudo bem, calma, isso aí tá encaminhado para ser resolvido. No ESPN.com tem toda a apuração do André Hernando, do Felipe Silva, do Bruno Andrade também. Porque sim, tem o Transferban ainda, tá? Tem um Transferban, ainda não dá pra contratar. Tem dois. Tem que pagar o Félix Torres, agora Félix só tem Torres. Só tem um. Que tá negociando com o Inter, agora né? só tem um, exato. Do Matias Rojas não chegou a ser Transferban, mas já tá resolvido, quitou. Da CBF também, pagou antecipadamente a parcela pra dizer assim, ó. E informação. Sou um bom pagador. O Corinthians quer mostrar que é um bom pagador no mercado. Já limpou a ficou 10 anos sem pagar, chegou lá com o dinheirinho, ó. Pagou o boleto de luz e falou, eu vi uma coisa. É a galera que me deve, né? Já tem uns 2 anos. O Corinthians é
adiantou essa parcela depois de atrasar duas, né? Porque não, atrasou, mas essa desse mês adiantou. Era pra pagar dia 17, pagou dia 7. A partir do momento que tem um novo acordo, não existe atraso. E agora, exato, tem um novo acordo com o Santos Laguna do México, então o Corinthians vai pagar pelo Félix Torres, que deve estar a caminho do Internacional. E aí, caindo esse transferban, o que vai acontecer? O Corinthians vai anunciar novas contratações. Toma. E já tem uma pessoa já ali, ó. Quer dizer, é ele, Gabriel Paulista, 35 anos, Bubu. Boa contratação pro Corinthians nessa temporada? Muito boa, jogador com uma carreira internacional de alto nível, vitoriosa. Gabriel Paulista no Sport Clube Corinthians Paulista, é o clube do coração dele. Então não chegaria com status de titular? Pra mim, não. Pra mim, ele não chega como status de titular, até porque você tem uma resposta interessante dos dois zagueiros ali, do Gustavo Henrique e também do André Ramalho na reta final de temporada. Eu não vejo o Dorival Júnior usando um esquema com os 3 zagueiros, e eu não vejo o Gabriel Paulista, talvez até como um investimento que seria prioridade pro Corinthians nesse momento. É claro que a vontade do jogador... não gastou muito não com ele. Eu sei, mas eu acho que você não gasta nada, na realidade, né? Porque ele acaba abrindo mão até do que ele deveria receber no Besiktas e etc. Abriu mão de 30 milhões. Exato. Só que assim, abriu mão de 30 milhões pra jogar no Corinthians, mas ele ainda assim vai receber salário, ele ainda assim vai receber luva, e eu acho que o Corinthians não tá numa situação em que ele pode investir num jogador que pra mim é uma incógnita de como vai chegar. O Gabriel Paulista nunca foi um zagueiro técnico, ele sempre foi um zagueiro muito físico. E aos 35 anos, eu acho que você perde a sua característica física. Ele é um cara que, de novo, desde a temporada 2021 não faz mais de 30 jogos. Ele tem temporada com 17, com 5 jogos, com 23 jogos. Não, eu acho boa contratação. Eu não acho ruim, não. Eu acho que assim, não é ruim, mas não me enche os olhos. Eu acho que assim, eu acho que o Corinthians poderia investir, o que vai investir nele, em outros jogadores que podem oferecer algo. Porque o Corinthians, ele não tem. Eu não sei, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu acho que o Corinthians não tem margem pra errar. Sim. O Corinthians não pode se dar o luxo de fazer contratação, uma contratação que, pode ser que dê certo. Eu acho que o Corinthians poderia ir numa certeza muito maior. Mas as certezas não querem vir pro Corinthians, Celso. Eu concordo, mas eu acho interessante, por isso eu acho que eu ia falar, eu acho interessante o movimento do Gabriel Paulista vai mapear o mercado. Eu acho que não é o perfil de Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, o Fabinho Soldado já estava conversando com ele na última temporada. Já havia esse interesse dele quando voltasse para o Brasil, poderia ir ao Corinthians. Marcelo Paz chega e continua as conversas, consegue trazê-lo, né? Como eu falei, ele não custou nada, porque o Corinthians só está procurando jogadores livres no mercado por empréstimo. Não tô aqui, então isso diminui um pouco, assim, a qualidade na busca? Porque o Fabinho sofreu muito isso ano passado. Eu não tô aqui para falar que é um fracasso, mas talvez pra gente colocar na devida perspectiva. Perfeito. Pra chegar daqui a pouco e falar, não teve sequência, não tá tão bem, demorou a engrenar, e a gente virar e falar, mas a expectativa era essa. Você não está contratando um cara para... Não, está chegando o cara que vai resolver a sua zaga. Não é, e não acho que o Corinthians tem essa bala hoje para fazer... Mas qualifica. Esse tipo de... Mas qualificar, a gente está colocando uma qualificação, eu entendo o elogio do Bubu, é muito mais uma qualificação pelo histórico. Isso. Por onde passou, pelo que já fez, não pelo que ele está jogando de bola agora. Ele está jogando de bola agora, é um cara que tem um histórico de lesões, inclusive. É um cara que perde um pouco essa condição física, esse vigor com o passar do tempo. É um cara que não está vivendo o seu auge técnico. É um cara que você tem dúvidas sobre sequência, sobre o que vai te entregar. E ele tem uma reserva técnica que ele pode te agregar ali em momentos pontuais. Agora, é bom colocar essa devida perspectiva. Ninguém está falando que é ruim de bola, que é pereba, que não tinha que ver. É só isso. E entender se o Corinthians tem essa condição de fazer esse investimento. Não é a solução e não é um cara, por exemplo, de primeira hora que quem tem bala na agulha iria contratar para resolver problema de zaga. É para compor elenco? Beleza. É para ser um cara de 20, 25, no máximo 30 jogos por ano para cobrir buraco de temporada, de suspensão, de possível lesão, de calendário? Beleza. Agora, se tem condição de fazer esse tipo de investimento, ainda que seja pouco, para esse tipo de setor... Aí é uma questão... eu acho que é diferente se o Corinthians já tivesse um sistema de zaga, assim, né? Um sistema defensivo, vamos colocar dessa maneira, com um monte de jovem, aí chega um cara mais experiente. Então é isso, Fiel. Informações pra vocês aí, também análise do Corinthians, contratação do Gabriel Paulista e essa cirurgia do Garro. Diz ele que, né, se machucou na final do campeonato da Copa do Brasil. Cara, confesso que eu não lembro de nenhuma jogada que, sei lá, uma pancada, ele caindo de mau jeito, que pudesse ter comprometido ali o pulso dele, né? Mas sei lá, né? De repente. Então, o Garro 21 dias fora. Pode ser que ele volte para a Supercopa contra o Flamengo. Então, a gente espera que ele volte, mas se ele não voltar,
dá pra fazer praticamente o mesmo time que disputou a final da Copa do Brasil, com exceção do Michael, né, que meteu o pé. Então, mas dá pra gente disputar ali e tentar levantar esse caneco. E vai ser difícil, mas dá pra ser campeão, cara, dá pra ser campeão. Então, o Corinthians aí derrubando o transfer ban. Mano, quando o Mano falou ali que o Corinthians tá começando a ser um bom pagador e tal, aí veio o São Paulino, que é o irmão dele, o Marcão, querendo tirar onda, mano. E o São Paulo paga todo mundo, né? O São Paulo tá às mil maravilhas. É impressionante, cara. O Corinthians ganha título, 2 títulos no ano, começa a pagar tudo certinho agora. E os caras querem tirar sarro, tá ligado? Não tem mais o que zoar o Corinthians, os caras querem ficar zoando, mano. Então é isso aí. Mas a gente sabe que é brincadeira, a zoeira dos caras, o programa é assim mesmo. Mas vamos ver agora, final de semana, Corinthians e Ponte Preta. Ponte Preta é 111 jogadores que eles contrataram lá, não pode inscrever por conta do transfer ban. E o Corinthians parece que vai com mistão também, né? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians e uma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, nós.